Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Village Marcas e Patentes, Mariflex, Univem, Optson, Bredas Sistemas, Unimed Marília, Colégio Cristo Rei, E Produtiva, DDC Comunicação, Hércules, Cacau Foods, Assim, JDP Telecom, CIM Corretora de Seguros, azeitonapreta.com, Ferman. Quando os empresários se reúnem, além da confraternização, outros temas são debatidos, ainda mais quando as eleições estão às portas. Agora não dá pra viver longe do teu amor. A noite era de festa, mas com a união de tantos empresários, não tinha como não falar de economia e da corrida eleitoral. E com as eleições às portas, gera as incertezas. E como a indústria vem se organizando neste momento e o que esperar para o próximo ano. A situação que nós estamos vivendo hoje, já vivemos no passado, e várias vezes. Eu acho que nós estamos repetindo de tempo em tempo, mesmo ciclo de crises, de problema de administração pública, problema de saúde. Eu acho que educação, eu acho que o que nós temos que fazer é o seguinte: não podemos ficar continuar fazendo mais do mesmo. Nós temos que sair dessa situação. Falar, não, vamos ter, todo mundo, eu acho que cada brasileiro tem que tomar uma posição de falar, não podemos mais repetir o mesmo e aceitando ciclos de subidas e descidas. Tá? A indústria não se organiza, a indústria fica em compasso de espera, não tem o que fazer. Não tem se você entender o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. O momento eleitoral é muito difícil, é incerto. Quem ganha X, muda. Quem ganha Y, muda. Então a indústria, o empresariado, ele espera, fica em compasso de espera. E a mudança vai ser. Quem ganha um, ganha outro, vai ter mudanças. Não tem jeito de não ter mudanças. Então a gente está aguardando esse pleito, que é muito difícil, está muito acirrado, e a gente tem que aguardar isso aí. Senão não dá para fazer nada agora. O industrial está esperando uma decisão política, uma definição, se é a esquerda, se é a direita, se é centro que avança, pensando, talvez retarde um pouco as suas decisões, porque enquanto não acaba a política, para depois começar a pensar em investimento, em novos negócios, certo? Porque a política sempre traz uma indefinição. E é importante passar essa fase, eu tenho certeza que o Brasil avançará muito. Eu espero que nós não tenhamos aí mudanças radicais. Eu espero que nós tenhamos ajustes tranquilos, ajustes que sejam bons para a indústria. Eu espero que quem entrar no governo tenha uma visão de que a produção é o fator mais importante para a economia. Tudo começa da produção. Se não tiver produção, não tem consumo, o dinheiro não gira, então tudo nasce na indústria. Então, o que eu espero de verdade, independente de quem entre, eu espero que tenha uma visão pró-capital, pró-mercado. Eu acho que o Brasil tenho certeza que o Brasil está passando por uma época muito preocupante, tá? Eu tenho parceria com algumas empresas que, dependendo do resultado das eleições, eles chegam até sair do país, algumas empresas multinacionais. Então eu acho que nós estamos realmente numa situação que o país tem que parar e pensar o que ele quer para o futuro. Nós estamos num momento decisivo. Nós temos que ter sempre grande esperança, que nem o Chical disse, né? Nós precisamos ser otimistas. E como empresário, jamais eu posso ser pessimista. Então eu acho que o ano que vem, apesar de tudo, nós vamos ter, a partir do segundo semestre, eu creio que nós vamos ter grandes melhoras para o país, na economia. É um momento complicado que nós já estamos vivendo já há alguns anos. E isso faz com que trave realmente muito projeto que você tem na gaveta, projetos bons, que você acaba não tendo recurso em razão da demanda de venda, efetivamente de negócios, você acaba travando. Mas não que os projetos estejam esquecidos, né? Eles só estão adormecidos esperando uma melhora de mercado. A gente pensa
Uma empresa que faz 20 anos, uma empresa que faz 30, 40, 70, ela sempre está acreditando numa melhora de mercado, né? Infelizmente, o nosso mercado brasileiro é um mercado que vive altos e baixos. Uma hora está assim, uma hora está baixo, uma hora está alto, uma hora está médio. Essa ginástica que nós fazemos é um talento nosso do brasileiro, né? Todos os economistas renomados do mundo falam assim, nossa, o brasileiro realmente é campeão nesse sentido. O país é muito grande. Nós temos 200 milhões de habitantes. Isso aqui não pode tornar uma Venezuela, porque é muito grande. Se acontecer isso, é revolução. Então o brasileiro é um cara acordado, ele gosta de trabalhar, ele não gosta de bagunça. Eu penso, o Brasil que nós queremos é um Brasil construído de muitas mãos e muito boa intenção e gente séria. Eu acho que acima de tudo, gente séria. E trabalho, é o que nós fizemos dentro da nossa indústria. E eu imagino que isso é possível repetir dentro da nossa organização, da nossa sociedade, do nosso município, da nossa região, no nosso estado e no nosso Brasil. Eu gosto demais do Brasil, conheço bem o Brasil. E eu conheço trabalhando. E esse país é lindo, maravilhoso, com muita gente boa, com vontade de trabalhar. Por isso, falar assim de laço, mas eu falo, viva o Brasil, porque esse país é bom. Mês de agosto fechou com mais de 110 mil empregos, melhor resultado desde 2013. Somente a indústria gerou quase 16 mil vagas. E para os empresários, esses números geram boas expectativas? Só com bola de cristal agora, sabe? Eu acho que o momento político é muito delicado e eu acho que a mais importante é que cada brasileiro, sabe, coloque um pouco de lado as emoções e busque a razão na hora do voto. Fazer um voto com consciência que está colocando o país em risco ou no sucesso. Já melhorou esse ano já. Em relação a 16, a 17, esse ano melhorou já para a indústria, melhorou já. Porque em 2015 fechou 150 mil empresas, emprego fechou, da indústria de São Paulo. Fechou 150 mil empresas, agora não, agora já começou a empregar, está girando pouquinho, está girando. 2019 vai ser meio fraco, 2020 vai crescer muito. A partir do momento que o país tem uma certa estabilidade, quer dizer, não se há muita mudança em políticas econômicas, o país avança. O país tem um potencial muito grande, não só na indústria como na agricultura, quer dizer, de avançar cada vez mais. Precisa uma definição, dizer, um caminho, um norte, para que todo mundo dizer, esse é o caminho correto para poder investir e acreditar no país. Esses números geram boas expectativas? Sim, eu acredito que nós já começamos a ascender na curva, eu acredito que nós já estamos numa crescente e eu acredito que nosso país tende a ocupar o lugar que ele merece ocupar, que é entre os grandes do mundo, porque nós somos um continente praticamente, né? Olha, eu vou ser bem sincera, eu acho que para o tamanho de um país como o Brasil, é um número muito pequeno, tá? Nós poderíamos estar com um volume muito maior de empregos, mas eu já noto que começa a ter uma pequena reação. Isso, então, eu vejo hoje que está todo mundo, o empresário, ele está esperando um resultado de uma eleição. Segundo o diretor do CIESP, são nos momentos de dificuldades que é determinante agir sem medo, com ousadia, coragem e criatividade. Eu acho que o empresário já é uma pessoa que não tem medo, né? Porque quem tem medo não vira empresário. Então eu acho que o empresário hoje a gente tem que tirar o chapéu, porque ele é um lutador, ele é um cara persistente, ele nunca se sente derrotado.
né? Eu acho que isso faz o país crescer. As empresas crescem, o país cresce, né? E aqui nós temos que fazer as pessoas crescerem para o país crescer. Essas 3 palavras que você falou aí giram em torno de inovação. Eu creio que a ousadia, o não ter medo, a criatividade, ela se resume numa palavra muito moderna, muito fácil de falar, mas difícil de entender, a inovação. Porque a inovação, as pessoas pensam que a inovação é só para Google, para Microsoft, para Apple, para Volkswagen, para Mercedes. Não, a inovação está em toda a empresa. A inovação está em tudo, em comércio, na indústria, principalmente na indústria, a inovação de produtos. A empresa que não inova, ela é seguidora. E sem perseguidora não tem futuro. Então a palavra inovação, desde o primeiro jantar meu que eu fiz, eu lancei a palavra inovação. Eu sempre falei inovação, porque é a única palavra que eu acredito que perpetua as indústrias. Se não tiver coragem de enfrentar a situação, a dificuldade, torna-se muito mais na facilidade, porque você, sendo inovador, nas dificuldades, pensar fora da caixa, pensar diferente, isso é importante em toda época de crise. Para qualquer empresário, ele tem que pensar diferente, porque na facilidade todo mundo, nada de braçada, mas na dificuldade, o remo é mais pesado para todo mundo. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Village Marcas e Patentes, Mariflex, Univem, Optson, Bredas Sistemas, Unimed Marília, Colégio Cristo Rei, E Produtiva, DDC Comunicação, Hércules, Cacau Foods, Assim, JDP Telecom, CIM Corretora de Seguros, AzeitonaPreta.com, Ferman.